Gênesis capítulo 48 é a sequência daquele juramento que José havia feito a Jacó. Não se passa um período muito longo quando vão avisar José dizendo o seguinte: José, teu pai não está nada bem, ele está muito doente. Aí José decide então ir visitar o teu pai dele, que era Jacó, e leva ali Manassés e Efraim, que eram seus filhos. E aí a Bíblia fala assim que com a pouca força que ainda Jacó tinha, né, ele se levanta, ele não enxergava já muito bem, porque com muita idade os olhos estavam escuros, né? Só que ele vira e fala para José o seguinte: José, eu vou abençoar os seus filhos como se fossem meus filhos. E aí José fala, né? Tá bom, tudo bem, tá aqui meus filhos, né? Ele vê aquele vulto daqueles dois meninos, porque a vista já não estava muito boa. E ele pergunta: quem são esses aí? Aí José fala: são os meus filhos, né? E aí ele abraça esses netos dele. E acho que a frase de Jacó é muito poderosa, né? Esses trechos do Gênesis me enchem meu coração de alegria em ver o cuidado de Deus. E aí Jacó lhe diz assim: olha, eu nunca imaginei que eu voltaria a ver o rosto do meu filho José, mas Deus é tão misericordioso que ele me permitiu ver também o rosto dos seus filhos. Isso é maravilhoso. E aí ele coloca, naquela situação de ser um avô, né, colocou, né, os meninos na frente do Jacó. José coloca, né, com a mão esquerda ele coloca a mão na cabeça de um, a mão direita na cabeça do outro, e ele começa ali a proferir uma bênção na vida de Efraim, né, de Manassés, e que era um costume muito comum, porque ali, naquele momento, né, existia, né, aquela questão do pai abençoar o filho, de abençoar, né, os seus descendentes e tudo mais, né. E ali nós vemos claramente que esta bênção estava ali sendo transmitida, né, na vida dos filhos de José, antes mesmo dos filhos de Jacó. É bem interessante isso, porque primeiro vai ali os netos dele, que são os filhos de José, e segundo, depois num outro capítulo nós vamos discutir isso, ele pede para que venham os filhos dele para que sejam abençoados, né? E ali nós vemos então que Deus ele faz algo extremamente perfeito, demonstra, né, e Jacó reconhece através dos seus netos a tremenda misericórdia, né, que Deus teve da vida de todos esses familiares e de Jacó também. E aí no fim das contas ele profere aquela bênção na vida de seus netos, né? E ele avisa para José o seguinte, né? Olha, José, eu vou morrer em breve, só que Deus vai estar com vocês, e vocês, em dado momento, vocês vão voltar para a terra de Canaã, que é a terra dos seus antepassados, né? E em razão dessa sua autoridade que você tem sobre os seus irmãos, ele vai dar uma terra, né, a mais para José, ele deixa um patrimônio ainda que material para José. Então é algo extremamente interessante que perto do fim da sua vida, Jacó, então não se esquece das coisas que deveriam ser feitas, que era abençoar os seus descendentes. E parece que esses momentos são sempre colocados quando a pessoa já tem a consciência de que ela vai morrer. É muito comum a gente ver isso hoje em dia, quando uma pessoa ela tem uma doença terminal, ou ela entende que a vida está chegando ao fim, ela procura tentar reparar algumas coisas, abençoar as pessoas, deixar o seu testamento, e a Bíblia nos mostra que é bem assim que a vida é mesmo. No momento final, Jacó ele reconhece o quanto Deus foi misericordioso, permitiu que ele se encontrasse com José e visse ainda, né, de forma extremamente graciosa, os filhos de José.